Alô, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano, e estou de volta depois da patética data FIFA por diversos motivos, mas o principal motivo é deixar a gente longe do Santos. Estou de volta para a gente fazer aquele pré-jogo histórico do nosso próximo adversário, que é o Botafogo. Botafogo que ainda tem chances de título e a gente brigando para escapar das últimas posições do campeonato e que esse jogo seja o jogo que sacramente de vez a nossa permanência na primeira divisão. Afinal de contas, não aguentamos mais tanto desespero, tanta angústia e ficar preocupado se o Santos vai jogar a primeira divisão do ano que vem, enfim. Mas quem sabe também não surja aí uma vaga para alguma competição sul-americana, mas a gente sabe que o ideal é vencer para não depender de muitos resultados, não depender, né? O Santista não aguenta mais ficar fazendo cálculo, né? A gente está PhD em matemática nesses últimos 3 anos, de tanta conta que a gente faz, está empatando o jogo, quanto os outros jogos precisam terminar os placares, enfim. Mas tomara a Deus, essa nossa angústia termina neste domingo. Mas hoje o papo é história e o primeiro encontro entre esses dois grandes alvinegros aconteceu num aniversário do Santos, de 14 de abril de 1918, na Vila Belmiro. O Botafogo já era uma equipe bastante famosa lá no Rio de Janeiro, tinha conquistado 2 vezes o Campeonato Carioca, em 1910 e 1912, e aí depois de muito tempo o Botafogo foi reconhecido campeão de 1907, ou seja, antes dessa partida o Botafogo tinha 3 títulos, mas na época eles só sabiam que tinham 2. Bom, o Santos, que já tinha bastante fama aqui na região, né, aqui na Baixada Santista, afinal de contas tinha sido bicampeão santista em 1913 e 1915. Bom, em campo, o alvinegro praiano paulista deu um baile no alvinegro carioca. O Santos venceu por 8-2, com 3 gols de Ari Patusca, 2 gols de Adolfo Milon e 1 gol de Haroldo Domingues, 1 gol do Agostinho Marba e também 1 gol do Arnaldo Silveira. Os gols botafoguenses foram marcados pelo Petiot e pelo Menezes, né? E a grande nota deste jogo, que é algo impensável para os dias atuais, né? A partida estava 6-1 para o Santos e o árbitro marcou um pênalti bastante duvidoso em favor dos donos da casa do Santos. E aí o Arnaldo Silveira, propositalmente, cobrou a penalidade para fora. Imediatamente ele foi abraçado pelos jogadores cariocas pelo gesto, porque eles entenderam que ali teve bastante esportividade. O Santos já vencia a partida por muito. O pênalti foi realmente duvidoso, o que dizem os jornais da época. Infelizmente não temos imagem. E aí o Arnaldo, com a sua grandeza esportiva, cobrou o pênalti para fora. Afinal de contas, não tinha o porquê o Santos levar vantagem, né? Sendo que o pênalti não ocorreu. Bom, em 3 de agosto de 1935, um bom tempo depois, o Santos jogou a primeira vez contra o Botafogo no Rio de Janeiro, lá em General Severiano. E ali o Botafogo, que era o tetracampeão carioca, imprimiu uma goleada histórica no Santos, 9-2. Os 2 gols do Santos foram marcados pelo Junqueira, e os gols do Botafogo foram marcados pelo Carvalho Leite, que marcou 3 vezes, Leônidas da Silva, ele mesmo, que marcou 2 vezes, o Russinho marcou 2 vezes e o Patesco e o Álvaro completaram o placar. Bom, depois de conquistar o primeiro Campeonato Paulista de sua história, né, em novembro daquele ano, 17 de dezembro de 1935, o Santos voltou a jogar mais 2 vezes com o Botafogo e as 2 vezes na Vila Belmiro em dezembro de 1935. O Santos venceu por 2-1 a primeira partida e na segunda partida um empate em 2-2. Essas partidas foram para premiar o time do Santos, né? Pelo Campeonato Paulista, foram partidas festivas, né, em meio às comemorações do primeiro Caneco Paulista do Santos.
Bom, o primeiro jogo entre essas equipes por campeonatos brasileiros foi um jogo extremamente decisivo, né? O Santos era o atual campeão brasileiro em 1961 e, para defender o seu título em 1962, teve que eliminar nas semifinais o Sport de Recife, né? O Santos empatou 1-1 lá em Recife e venceu por 4-0 no Pacaembu com 4 gols de Coutinho. E na final enfrentou o Botafogo. O Botafogo que tinha um forte time com Manga, Rildo, Nilton Santos, Garrincha, Quarentinha, Amarildo e Zagallo, para falar algum desses, né? No primeiro duelo da grande decisão, o jogo foi disputado no Pacaembu, muito equilibrado, e o Santos venceu por 4-3. Né? Pelo Peixe marcaram o Pepe por 2 vezes, Coutinho e Dorval, e bastaria ao Santos apenas um empate no segundo jogo, no Rio de Janeiro, para que o Santos pudesse ser bicampeão brasileiro. A segunda partida aconteceu 12 dias depois do primeiro jogo, no Maracanã, e, curiosamente, ela servia também para cumprir tabela pelo torneio Rio-São Paulo. O Santos já tinha sido campeão do Rio-São Paulo, precisava fazer um jogo contra o Botafogo, como mostrava a tabela. Então, as diretorias e os organizadores perceberam que essa final da Taça Brasil poderia também servir pelo torneio Rio-São Paulo. Então, uma partida significou 2 torneios, 2 campeonatos, válida pelo segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro de 1962 e também pelo torneio Rio-São Paulo. O Botafogo foi muito melhor nessa segunda partida, né? Virou o primeiro tempo ganhando por 1-0 com um gol do Edson e na segunda etapa fez 2 gols com o Quarentinha e com o Amarildo, né? E o Santos acabou descontando com um gol contra marcado pelo Rildo que na época jogava ainda pelo Botafogo, já perto do final. Esse resultado provocou um terceiro jogo, o jogo de desempate, que foi disputado também no Maracanã, até porque o Santos tinha bastante interesse na renda, né, que a partida podia aferir. E 2 dias depois as equipes se enfrentaram no Maracanã. E aí é um jogo bem emblemático, principalmente para o técnico Lula, né? O técnico Lula que é injustamente lembrado como um técnico de vida fácil, afinal de contas ele tinha o melhor time de todos os tempos em suas mãos, mas nesse jogo o Lula mostrou que manjava muito do esporte, manjava muito, conhecia muito de futebol e, para surpreender o time do Botafogo, ele fez que o ponta Dorval atuasse um pouco mais recuado e com isso marcasse o Zagallo, principalmente quando o Santos estivesse sem a bola. E essa estratégia confundiu demais o time do Botafogo, surpreendeu a equipe carioca e o Santos virou o primeiro tempo já ganhando por 2-0 com o gol do próprio Dorval e também do Pepe. Na etapa complementar o Santos foi ainda mais sublime, fez mais 3 gols, né? O Coutinho marcou 1, Pelé marcou 2 vezes e o placar final foi simplesmente Santos 5, Botafogo 0. Bom, sem qualquer reação, a torcida do Botafogo, que obviamente era a maioria no Maracanã, aplaudiu de pé aquele que foi chamado pela imprensa como o maior jogo do mundo, né? E bom, realmente Santos e Botafogo na década de 60 era um embate épico e em 1963 definiu a semifinal da Copa Libertadores. O Botafogo acabou herdando a vaga do Santos, né? O Santos foi o campeão brasileiro de 62, foi o campeão da Libertadores de 62 e com isso o Botafogo herdou a vaga do Santos via Campeonato Brasileiro e como vice-campeão brasileiro esteve presente na disputa. O Santos entrou direto na fase semifinal e já enfrentou o Botafogo logo de cara. Na primeira partida disputada aqui no estado de São Paulo, no Pacaembu, o Botafogo abriu o placar com o Jair Félix e o Pelé empatou para o Santos no último minuto de jogo. Na segunda partida, né, disputada em agosto de 1963, o Santos jogou contra o Botafogo, que contava com Garrincha, Nilton Santos, Manga, Rildo, fora dos seus domínios e precisava vencer para seguir até a final para enfrentar o Boca Juniors. Um novo empate forçaria uma terceira partida e uma vitória do Botafogo significava o sonho do bicampeonato da Libertadores terminado. Bom, antes dos 35 minutos da primeira etapa, o Santos já venceu o Botafogo por 3-0 com 3 gols do Pelé. A partida terminou 4-0, o Coringa Lima teve tempo ainda de fazer o seu gol e aí 4-0 para o Santos, né?
pouquíssimo tempo depois do 5-0 na final da Taça Brasil, o Santos aplicou 4-0 no Botafogo para seguir a final da Libertadores, que venceria sob o Boca Juniors e garantiria o bicampeonato. E aí, voltando a falar por Campeonato Brasileiro, né, a gente não pode esquecer que Santos e Botafogo também decidiram uma outra edição do Brasileirão, que foi mais recente, 1995. Nesse campeonato, as equipes jogaram por 3 vezes, né, em 3 oportunidades. A primeira delas foi na fase de classificação ainda, em 29 de novembro daquele ano, e fez parte de uma sequência incrível do Santos de 5 vitórias que garantiram a vaga do Santos à fase seguinte, a fase semifinal. O Santos venceu na Vila jogando muito bem por 3-1, com gols de Wagner, Giovani e Jameli. E aí parecia que o Santos estava em rota para ganhar mais um Campeonato Brasileiro. Bom, as equipes, depois do Santos superar o Fluminense na semifinal de maneira realmente épica e o Botafogo superar o Cruzeiro com 2 empates, as equipes se enfrentaram na final e no primeiro jogo, marcado para o Rio de Janeiro, no Maracanã, o Botafogo foi melhor, venceu a partida por 2-1, o Giovani marcou o gol do Santos, mas como o Santos tinha feito uma campanha melhor do que do Botafogo na fase de classificação, bastava ao Santos uma vitória simples, jogando em casa no Pacaembu, para conquistar o título, e isso encheu o torcedor santista de entusiasmo. Bom, em 17 de dezembro daquele ano, eles se enfrentaram no Pacaembu. O Botafogo abriu o placar aos 24 minutos de jogo com Túlio, né? O atacante Túlio, que estava em posição de impedimento. Enfim, o Santos empatou o jogo aos 2 minutos do segundo tempo com um gol de Marcelo Passos, mas também de maneira irregular. Ao final, o Marquinhos Capixaba, lateral direito do Santos, usou a mão para poder ganhar a bola no lance anterior. Ele ganha a bola e a bola sobra para o Marcelo Passos fazer um belíssimo gol. E com 2 gols irregulares, a partida estava 1-1, resultado esse que dava o título ao Botafogo. Enfim, já perto do final, o Marcelo Passos cobrou uma falta que encontrou o Camanducaia pelo caminho. Camanducaia cabeceou para as redes do Botafogo. Gol legal, ele estava em posição regular, mas a arbitragem entendeu que não. O único gol da noite, que foi feito de maneira legal, foi anulado por impedimento, né? O impedimento indicado pelo árbitro Márcio Rezende de Freitas, que deixou toda uma geração bastante triste, porque aquele título seria bastante merecido e bastante comemorado pela torcida santista. E aí o torcedor teve que esperar um bom tempo para ver o Santos campeão brasileiro novamente. E para o Botafogo, essa partida significou a quebra de um jejum muito longo. O Botafogo não era campeão brasileiro desde 1968. Bom, como o Santos e Botafogo se enfrentarão lá no Engenhão, a gente tem que lembrar a história dessas equipes jogando lá. E o Estádio Olímpico João Avelange, né, foi construído com esse nome, agora rebatizado como Newton Santos. O estádio foi construído para sediar, né, as principais competições de atletismo e de futebol dos Jogos Pan-Americanos, que foram realizados no Rio de Janeiro em 2007. Depois de algum tempo ele foi arrendado para o time de General Severiano e se tornou desde então a casa do time botafoguense. Santos e Botafogo jogaram no novo estádio botafoguense em outubro de 2007 pelo Campeonato Brasileiro, e a primeira partida lá foi com muita sorte para o Santos. O Santos venceu por 2-1 com gols de Rodrigo Tabata e do Renatinho. Esse gol do Renatinho bem perto do fim do jogo, né? E essa foi a primeira derrota que o Botafogo sofreu em seu novo estádio. O Botafogo tinha vencido o Fluminense por 2-1 e também o River Plate da Argentina por 1-0, e foi a primeira derrota do Botafogo em seu estádio aplicada pelo Santos. Nesse estádio o confronto é bastante equilibrado. São 11 jogos até aqui, com 4 vitórias para cada lado e 3 empates, né? O Santos venceu lá no Engenhão. No Engenhão, no Rio de Janeiro, jogo no segundo tempo e falta para o Santos contra o Botafogo. Molina cobrou com categoria e fez o gol, o único da vitória do time paulista. 2012, por 2-0 com gols de André e do argentino Miralles, e venceu em 2019, 1-0 com o gol do Marinho, o famoso minimício aleatório.
um belíssimo chute do Marinho de fora da área, que decretou uma vitória sensacional do Santos lá contra o Botafogo, uma campanha bela que o Santos fez naquele Brasileirão de 2019. É isso, uma boa sorte ao time do Santos, que o Santos consiga uma vitória lá no Rio de Janeiro, para atrapalhar um pouquinho o Botafogo, mas principalmente para acertar a nossa situação na tabela. Uma boa sorte ao time do Santos, boa sorte aos torcedores do Santos que terão o enorme prazer de ver o Santos jogar fora de casa, lá no Engenhão. Boa sorte a esses torcedores e boa sorte aos torcedores santistas que acompanharão de longe pela TV, pelo celular, pelo rádio, pela internet ou por qualquer outro meio. O que importa é que todos nós tenhamos uma belíssima tarde de domingo e que o nosso domingo se encerre com o Santos vitorioso e bem melhor na tabela, certo? Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.